Marcos, um garoto de origem humilde, sempre se manteve discreto na escola, onde os alunos privilegiados o viam como alguém diferente. Mas o que parecia ser uma simples piada cruel de um diretor arrogante, tratando Marcos como um espetáculo, acabaria se transformando em um momento de grande virada na vida do jovem. A partir daquele momento, ele não seria mais o mesmo. O que aconteceu depois chocaria a todos na escola e mudaria sua história para sempre. Antes de continuar, deixe seu apoio se inscrevendo no canal e me fale aqui nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo, porque essa história está apenas começando e você não vai querer perder o que vem por aí. Era um dia comum na escola, mas para Marcos, um jovem de família humilde, as coisas estavam prestes a mudar de uma forma que ele jamais imaginaria. Ele estava sentado na última cadeira da sala, um lugar onde ele se sentia seguro, invisível, longe dos olhares dos outros alunos. A escola era imensa, com suas paredes de concreto e corredores longos e frios. O ambiente tinha sempre uma sensação de formalidade e frieza, como se os alunos fossem peças em uma engrenagem impessoal. As grandes janelas da sala de aula deixavam a luz solar entrar, mas nem mesmo a luz parecia conseguir aquecer o clima tenso que sempre pairava ali. A escola estava repleta de estudantes privilegiados, que se orgulhavam de suas roupas caras, tênis de marca e mochilas tecnológicas. Marcos, por outro lado, sentia que nunca se encaixava ali. Seus tênis gastos, a mochila velha e sua roupa simples faziam com que ele se sentisse pequeno e deslocado no meio daquela multidão de alunos bem apessoados. Ele não se queixava, mas a diferença entre ele e os outros era visível e dolorosa. Ele sabia que sua vida era bem diferente da maioria dos colegas. Enquanto eles tinham tudo o que queriam, ele tinha que se contentar com o básico, muitas vezes indo para a escola com fome ou sem o material adequado. Mas, apesar de tudo, Marcos se mantinha firme. Ele acreditava que a educação seria o único caminho para mudar sua situação. Ele não tinha outra opção senão continuar lutando, com a esperança de que um dia a sua vida fosse diferente. E assim ele seguia, tentando passar despercebido, evitando chamar atenção para sua condição. O diretor da escola, por outro lado, era um homem de postura rígida e arrogante. Sempre se destacava, não apenas pela sua autoridade, mas pelo modo como tratava os alunos mais frágeis, aqueles que não podiam se defender. Ele se via como alguém superior, e isso ficava claro em seus gestos e palavras. Para ele, Marcos não passava de um menino pobre, mais um entre tantos que não teriam chance de sair da sua condição. Ele observava os alunos com um olhar condescendente, como se todos fossem peças em um jogo onde ele controlava as regras. Foi nesse contexto de desigualdade que o diretor decidiu, em um dia qualquer, fazer uma piada que mais tarde ninguém esqueceria. Ele olhou para Marcos, ainda na sua cadeira de última fila, e com um sorriso debochado disse: "Marcos, vem cá, toca um pouco de piano para nós." Ele apontou para o piano da sala de música, que estava sempre ali, intocado, raramente utilizado pelos alunos ricos. Para o diretor, aquilo não passava de uma forma de zombar da humildade de Marcos, um simples entretenimento à custa do garoto. Marcos ficou paralisado, surpreso, o rosto se aquecendo de vergonha. Ele sabia que não sabia tocar piano, nunca teve acesso a um, nunca teve oportunidade de aprender. Mas o que poderia fazer? A sala de aula, antes silenciosa, agora estava cheia de risos nervosos e olhares expectantes. Todos os olhos estavam sobre ele, e ele se sentia pequeno, como se estivesse afundando naquele momento de humilhação. O que o diretor não sabia é que aquele seria o momento que mudaria tudo na vida de Marcos. Não era apenas uma piada de mau gosto. Aquilo estava prestes a se transformar em algo muito maior do que ele imaginava. Após a humilhação pública que o diretor lhe impôs, Marcos se tornou alvo de piadas e olhares zombeteiros dentro da escola.
Não importava onde ele fosse, sempre havia alguém para sussurrar ou rir quando ele passava. Ele tentou ignorar, mas a dor da rejeição queimava como uma ferida aberta. Na sala de aula, seus colegas ricos e desinteressados o tratavam com indiferença, como se ele fosse invisível. Quando ele se aproximava do quadro para responder a uma pergunta, os risos abafados dos outros alunos eram o que ele ouvia mais alto. Mesmo que não fosse em voz alta, a humilhação estava lá, constantemente presente. A frieza do diretor também se fez mais evidente com o tempo. Ele continuava a tratar Marcos com desprezo, ignorando o potencial do garoto. Em vez de ser tratado com respeito, ele se tornou um alvo para o diretor. Em reuniões de professores, Marcos era citado como exemplo de falta de foco e comportamento apático, quando a verdade era que ele estava lutando para manter seus estudos em meio a tantas dificuldades. Seus pais não podiam pagar por materiais escolares adequados, e ele não tinha o luxo de passar horas fazendo tarefas extraescolares, pois em casa tinha que ajudar no que fosse preciso, trabalhando para contribuir com a renda da casa. Marcos sabia que cada dia estava mais distante de realizar seu sonho de conquistar um futuro melhor. Mas o pior não vinha da escola apenas. Fora dali, ele enfrentava um mundo que também o tratava com frieza. No caminho de volta para casa, Marcos passava pelo semáforo, onde muitos vendedores ambulantes se posicionavam para tentar vender balas, amendoins e outros pequenos produtos. Ele se via lá, vendo o esforço daqueles homens e mulheres tentando sustentar suas famílias com o pouco que podiam ganhar. E o peso de suas próprias dificuldades se tornava ainda mais pesado. Eu também sou assim, pensava, tentando entender por que a vida parecia lhe exigir tanto. Ele vendia algumas balas no semáforo também, sempre com um olhar de vergonha, sempre sentindo que não merecia estar ali. Seus colegas olhavam para ele com desdém, como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. O desprezo estava estampado no rosto dos outros, e a única coisa que ele podia fazer era abaixar a cabeça e seguir em frente, tentando ser invisível, mas sempre sentindo aquele olhar gelado nas suas costas. As pessoas que o viam não compreendiam o que ele passava. Elas viam o garoto com as roupas gastas e os sapatos simples, mas não sabiam dos sacrifícios que ele fazia todos os dias. Não sabiam que ele, mesmo cansado, ainda sonhava em ter um futuro diferente. Mas as adversidades pareciam aumentar a cada dia. Marcos começou a perder a esperança. Ele sentia que nada estava mudando, que ele nunca seria visto como alguém que merecesse uma chance. Ele sabia que a única coisa que poderia mudar sua vida seria a educação, mas até isso estava sendo roubado dele pela discriminação e pelas constantes humilhações. Ele se via preso, como um pássaro com as asas cortadas, tentando voar, mas sem forças para sair do chão. Quando ele olhou para o futuro, uma leve esperança surgiu. Uma professora, percebendo o potencial em Marcos, tentou ajudá-lo, oferecendo-lhe algumas aulas extras. Ela acreditava que ele tinha mais a oferecer, mas ele, já tão desacreditado, pensou que aquilo não passaria de mais uma tentativa frustrada. A sensação de que seus sonhos estavam sendo esmagados a cada dia aumentava, e a fé que ele havia colocado nas palavras da professora logo se dissipou, como uma ilusão que se desfaz na realidade dura e implacável. No fundo, Marcos já estava convencido de que nada mudaria para ele. Marcos estava em um dos seus piores dias. A chuva caía pesada sobre a cidade e ele caminhava pela rua deserta, com a mochila pesada nas costas e um sentimento de vazio no coração. Ele sentia que nada na sua vida tinha futuro. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele passou pelo semáforo de sempre, onde os vendedores estavam tentando vender seus produtos, e notou uma movimentação diferente. Um homem estava parado ali, com um olhar perdido, e ele parecia desesperado.
O homem olhou para Marcos e, sem pensar duas vezes, se aproximou dele. Você, menino, não quer me ajudar? Preciso de alguém para me ajudar a carregar isso aqui, disse o homem, apontando para uma pilha de caixas de alimentos. Marcos hesitou, mas algo dentro dele, talvez a compaixão ou a necessidade de fazer algo bom, o impulsionou a ajudar. Era apenas um pequeno gesto, mas naquele momento foi como se algo estivesse começando a mudar. Enquanto caminhavam até o destino do homem, ele começou a conversar com Marcos. Ele contou que tinha um pequeno armazém e que estava tendo dificuldades para manter o negócio funcionando. Ele também revelou que já tinha sido pobre, mas que com muito esforço e trabalho árduo, conseguiu melhorar sua vida. Não sei como, mas você tem algo dentro de você que pode te levar muito longe, garoto, disse o homem com um sorriso encorajador. Ele explicou que estava procurando um aprendiz para ajudar em seu armazém, alguém que tivesse determinação e vontade de aprender, e que ele acreditava que Marcos poderia ser essa pessoa. Marcos, surpreso, não sabia como reagir. Ele nunca imaginou que alguém se importasse o suficiente para lhe oferecer uma oportunidade. O homem lhe entregou um cartão e pediu para ele voltar no dia seguinte para conversar mais. Quando Marcos olhou o cartão, ele leu com incredulidade: aprendiz de armazém, oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele ficou parado por um momento, absorvendo tudo o que o homem tinha dito. Ele nunca tinha imaginado que alguém veria potencial nele. Aquela palavra, oportunidade, parecia uma luz no fim do túnel. No dia seguinte, Marcos estava de volta, mais cedo do que o combinado. Ele sentia uma ansiedade que não conseguia controlar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que essa era sua chance. Quando chegou ao armazém, o homem o recebeu com um sorriso e o fez se sentir à vontade, dando-lhe uma tarefa simples, mas significativa. Ele percebeu que esse pequeno gesto estava abrindo uma porta para algo maior do que ele jamais imaginou. Esse trabalho, com seus desafios e aprendizados, seria o primeiro passo de muitos em direção ao seu sonho de uma vida melhor. A vida de Marcos estava prestes a mudar. Ele havia recebido a oportunidade de aprender algo novo, de construir seu futuro com suas próprias mãos, algo que ele nunca havia acreditado ser possível. Quando ele olhou para trás, para sua escola, para o diretor, para todos os que o desprezavam, ele sentiu uma sensação de vitória. Não era uma vitória completa ainda, mas era um começo. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas pela primeira vez, Marcos acreditava que ele poderia alcançar algo grandioso. Os dias no armazém não eram fáceis. Marcos acordava cedo e trabalhava até tarde, enfrentando o cansaço físico e mental. O ambiente era simples, sem luxo, mas havia algo ali que ele nunca experimentou: respeito. O homem que o contratara, seu chefe, era rigoroso, mas também justo. Ele lhe ensinava cada tarefa, do estoque à organização das prateleiras, e Marcos, com sua dedicação, aprendia rápido. O esforço que ele colocava no trabalho parecia recompensado pela confiança que o chefe depositava nele. Mas essa nova vida não veio sem desafios. Durante semanas, Marcos lutou contra a dúvida. O armazém era um pequeno negócio e o dono parecia estar sempre na corda bamba financeiramente. Marcos sabia que se a situação não melhorasse, ele poderia ser dispensado a qualquer momento. Essa pressão constante para mostrar seu valor o consumia, mas ele não podia desistir. A cada noite, ele chegava em casa exausto, suas mãos sujas e doloridas, mas havia algo de diferente. Ele não se sentia mais humilhado. Pelo contrário, ele sentia que estava conquistando seu espaço, mesmo que fosse de forma lenta. Enquanto isso, a escola, com seus olhares de julgamento e risos abafados, parecia estar cada vez mais distante. Marcos tentava se afastar daquela lembrança amarga, mas às vezes a dor da humilhação ainda o alcançava. Em uma tarde, um dos antigos colegas da escola apareceu na rua e o viu carregando uma caixa para o armazém.
Ele parou, olhou para Marcos com um sorriso irônico e perguntou: "Então, é isso que você faz agora? Vende coisas por aí?" O riso do colega ecoou, e por um instante, Marcos quase se deixou dominar pelo desgosto. Ele podia sentir a humilhação retornando, como um veneno que se espalhava em sua mente. Mas algo mudou naquele dia. Marcos, em vez de baixar a cabeça e se deixar abater, olhou o colega nos olhos e disse calmamente: "Sim, estou trabalhando e aprendendo. E por mais difícil que seja, sei que um dia isso vai me levar para algo maior. E você? O que você está fazendo além de rir dos outros?" O silêncio caiu sobre a rua. O colega, desconcertado, não soube o que dizer e se afastou rapidamente. Marcos ficou ali, parado, com um sorriso fraco, mas um sorriso de vitória. Ele havia finalmente encontrado uma força dentro de si que nunca soubera que existia. Ele estava cansado de ser vítima das piadas e olhares. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas agora estava pronto para enfrentá-lo de cabeça erguida. O pequeno armazém, que inicialmente parecia uma chance sem grandes perspectivas, começou a se tornar o símbolo de sua luta. Ele estava aprendendo e, mais importante, ele estava provando a si mesmo que era capaz. E à medida que o tempo passava, ele também começava a perceber algo ainda mais importante. Ele estava se distanciando das sombras da pobreza, das sombras da humilhação. Cada dia de trabalho, cada sacrifício, cada momento de cansaço estava construindo uma base sólida para um futuro melhor. Marcos sabia que não seria fácil, mas a cada obstáculo superado, ele sentia que a liberdade estava ao seu alcance. Mas por mais que ele estivesse começando a se sentir mais seguro, uma nova prova estava por vir. O armazém estava enfrentando dificuldades financeiras novamente. Marcos sabia que o dono do negócio estava preocupado, e os temores de ser dispensado começaram a rondar sua mente. Para ele, a ideia de voltar à sua antiga vida, aquela escola que o humilhava, parecia ser um retrocesso insuportável. Mas ele também sabia que, independente do que acontecesse, ele não poderia mais ser a pessoa que aceitava passivamente as injustiças. Ele havia se transformado. A dúvida e o medo que o atormentavam antes começaram a ser substituídos por uma força silenciosa, uma coragem construída no dia a dia de superação. A vida de Marcos estava começando a mostrar sinais de que ele poderia realmente sair da escuridão da pobreza e da humilhação. O armazém, apesar das dificuldades financeiras, ainda lhe proporcionava uma base de aprendizado e crescimento. Porém, ele sabia que o risco de perder tudo estava sempre presente. O dono do armazém estava claramente preocupado com a queda nas vendas e com as dívidas acumuladas. Marcos, por mais dedicado que fosse, sentia que a chance de ser dispensado estava crescendo a cada dia. Ele passava mais horas do que nunca no armazém, tentando encontrar soluções, organizando os estoques e até ajudando com a parte administrativa, mas nada parecia ser suficiente. Foi então que, em uma tarde chuvosa, o inesperado aconteceu. O diretor da escola, aquele mesmo homem que havia humilhado Marcos meses atrás, apareceu na porta do armazém. Marcos, surpreso, ficou paralisado por um instante. O diretor entrou com seu olhar altivo e, como sempre, vestia sua postura rígida e arrogante. Ele olhou para Marcos com desdém e começou a falar sem nem sequer cumprimentá-lo. "Ouvi dizer que você está trabalhando aqui, Marcos. Interessante, isso é uma vergonha, não? O que você está fazendo nesse lugar? Esse armazém vai à falência em breve e você está aí se arriscando por nada." O diretor parecia se divertir, como se tivesse o controle da situação. Marcos sentiu uma onda de raiva tomar conta de si, mas dessa vez ele não reagiu de imediato. Ele o observou com calma, tentando manter o controle, mas a cada palavra do diretor, sua frustração crescia.
Ele sabia que para aquele homem ele não passava de um fracassado, alguém destinado a não ter sucesso. O que o diretor não sabia era que ele estava, naquele momento, mexendo com o orgulho de Marcos de uma maneira que ele nunca imaginaria. "Você acha que isso é tudo o que eu sou, não é?" Marcos disse com a voz firme e tranquila. "Você me humilhou na escola, me tratou como se fosse uma piada e agora está aqui para me dizer que vou fracassar? Não, eu não vou. E mais importante, você está prestes a ver o que eu posso fazer quando não me deixo ser definido por ninguém." Ele sentiu uma força dentro de si, algo que jamais teria encontrado se não tivesse passado por todas as dificuldades e humilhações que vivera. O diretor, que esperava vê-lo envergonhado, agora estava diante de um Marcos mais forte, mais confiante. O diretor, aparentemente surpreso pela reação de Marcos, não sabia o que responder. Ele se virou e saiu sem dizer uma palavra, mas Marcos sabia que esse encontro significava muito mais do que uma simples troca de palavras. Era a reafirmação de que ele estava no controle de sua própria história agora. Ele já não era mais aquele garoto de olhar baixo, que aceitava as humilhações sem questionar. Ele havia se transformado em alguém que não permitiria que mais ninguém, nem mesmo o diretor da escola, determinasse seu valor. A sensação de vitória foi avassaladora. Para Marcos, esse encontro não foi apenas um confronto com o diretor. Foi a prova de que ele havia conquistado a sua própria dignidade. A cada dia de trabalho, a cada esforço em sua jornada, ele estava construindo uma nova versão de si mesmo. E aquela versão não seria facilmente derrubada por palavras cruéis ou pelo desprezo dos outros. Marcos estava se tornando um homem de verdade, capaz de superar qualquer obstáculo, por mais difícil que fosse. Mas a vitória ainda não estava completa. O armazém ainda enfrentava desafios financeiros e a luta de Marcos estava longe de terminar. No entanto, aquele encontro com o diretor foi um marco importante na sua jornada. Era a prova de que ele estava mais forte do que nunca, mais preparado para enfrentar o que quer que viesse. E a cada passo que dava, ele se aproximava mais do futuro que sempre sonhou. A vida de Marcos parecia finalmente estar se estabilizando. O armazém estava prosperando e o empresário que fizera a parceria acreditava em seu potencial. Ele começou a cuidar da administração do local, ajudando a criar novas estratégias de vendas e até conseguindo aumentar a frequência dos clientes. Ele estava, de fato, cumprindo o que havia prometido a si mesmo. Ele não seria mais o menino pobre que todos desprezavam. Agora, ele era visto como alguém que fazia a diferença. No entanto, as sombras do passado ainda rondavam. Em um dia qualquer, enquanto trabalhava no armazém, Marcos recebeu uma ligação que o fez tremer. Sua mãe estava doente, com problemas graves de saúde. Ele sabia que ela não poderia ficar sozinha. Então, sem pensar duas vezes, ele pegou suas coisas e correu para a casa dela. Chegando lá, viu sua mãe deitada, pálida, fraca, com o rosto marcado pela dor. Ele sentou ao seu lado, segurando sua mão com força, e sentiu o peso de tudo o que estava acontecendo. Não importava o quão longe ele tivesse chegado, sua família ainda era sua prioridade. A situação financeira da família estava complicada e Marcos sabia que precisava lidar com isso. Ele estava agora em uma posição de poder no armazém, mas isso não significava que tudo estava resolvido. Havia dívidas para quitar e ele sabia que, para garantir que sua mãe tivesse o melhor tratamento possível, ele precisaria de mais do que simplesmente administrar o armazém. Ele precisava de mais recursos, mais tempo e, acima de tudo, mais força. Foi então que o empresário que o havia ajudado apareceu novamente. "Marcos, ouvi falar da situação da sua mãe. Eu posso te ajudar, mas preciso de algo em troca", disse ele com um olhar sério. Marcos ficou surpreso, mas não hesitou. Ele sabia que, com o tempo, aquele homem se tornara mais que um simples parceiro de negócios. Ele era alguém que acreditava nele. "O que você precisa?",
Perguntou Marcos, curioso e um pouco apreensivo. Eu tenho um novo projeto em mente, algo grande. Quero que você faça parte disso. Se você me ajudar, posso garantir o tratamento que sua mãe precisa e muito mais. A única coisa que preciso é da sua dedicação, disse o empresário com um sorriso enigmático. Marcos sabia que não podia recusar e, ao mesmo tempo, sabia que essa era sua chance de fazer ainda mais por sua família e por si mesmo. O desafio estava diante dele e ele sabia que a decisão que tomaria mudaria tudo mais uma vez. Estava preparado para arriscar mais uma vez, para lutar por sua mãe, por sua família e por sua própria vida. Mas o que ele não sabia era que esse novo projeto também traria à tona velhos inimigos, incluindo aquele que mais o havia humilhado, o diretor da escola. Marcos estava determinado a dar tudo de si no novo projeto. Ele se jogou de cabeça nos novos desafios que o empresário lhe propôs. Com sua experiência e sua dedicação, ele logo se destacou como um dos líderes do projeto. Seu foco e sua coragem se tornaram exemplo para os outros, e sua mãe, com o tratamento adequado, começava a melhorar. Ele estava finalmente cumprindo sua promessa de tirar sua família da miséria, e a sensação de que estava construindo algo maior do que ele jamais imaginou o motivava todos os dias. Porém, o diretor da escola, que já havia sido derrotado por Marcos uma vez, agora parecia ver uma oportunidade de atacar novamente. Ele soubera do sucesso do jovem e sentia que, de alguma forma, Marcos ainda o desafiava. Em um evento relacionado ao novo projeto, o diretor apareceu inesperadamente, tentando arruinar o momento de conquista de Marcos. Ele começou a espalhar boatos sobre a origem de Marcos e sobre o quanto ele não pertencia a esse novo mundo de sucesso. Como um vulto do passado, ele queria destruir a imagem do jovem e provar que, por mais que Marcos tivesse avançado, ele ainda era, em seus olhos, apenas o menino pobre que um dia havia humilhado. Marcos, no entanto, não estava mais disposto a ceder. Ele havia amadurecido e sua confiança em si mesmo era inabalável. Durante uma reunião crucial sobre o futuro do projeto, o diretor tentou mais uma vez minar sua credibilidade, mas Marcos, com um sorriso tranquilo, levantou-se e falou com clareza: "Eu sou o que eu decidi ser. Não sou definido pelas palavras de ninguém, muito menos por você. O que você tentou me destruir me fortaleceu. E hoje estou aqui para mostrar que eu sou muito mais do que você jamais imaginou." O ambiente ficou em silêncio por um momento. O diretor, que esperava humilhar Marcos mais uma vez, se viu sem palavras. Seus próprios colegas e os envolvidos no projeto começaram a olhar para ele com desaprovação. O jogo havia mudado. Marcos não estava mais à mercê da opinião dos outros. Ele agora possuía seu próprio espaço, sua própria dignidade e sua liberdade para seguir em frente. E foi assim, com firmeza e coragem, que Marcos fechou o ciclo de humilhações que havia enfrentado por tanto tempo. Ele não só conquistou o respeito de todos ao seu redor, mas também quebrou as correntes que o prendiam ao passado. Com a saúde de sua mãe melhorando e o projeto prosperando, Marcos finalmente entendeu o que significava vencer. Ele não precisava provar nada a ninguém. O sucesso que ele buscava não era o sucesso de um título ou de uma posição, mas o sucesso de ser livre para ser quem ele sempre soubera que poderia ser. E enquanto o diretor saía do evento derrotado, Marcos olhou para o futuro com confiança, sabendo que ele havia conquistado tudo o que a vida havia tentado tirar dele. Apesar de todas as conquistas de Marcos, a sensação de estar sendo constantemente desafiado ainda pairava sobre ele. O armazém prosperava, sua mãe estava melhor, e ele começava a construir a vida que sempre sonhou. No entanto, a figura de seu antigo inimigo, o diretor da escola, ainda o assombrava.
Era como se, a cada passo que ele dava, o peso da humilhação e do desprezo que sofreu no passado estivesse tentando encontrá-lo. O diretor, mesmo após tantas derrotas, parecia ter uma obsessão por marcar seu território, por provar que ainda tinha poder sobre ele. Foi em uma reunião importante do novo projeto que o destino de Marcos e o do diretor se entrelaçaram novamente. O diretor, que agora estava envolvido em um novo negócio, no ramo de educação e cultura, apareceu na mesma reunião, como parte de um grupo de investidores. Marcos, ao vê-lo entrando no local, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem ainda carregava aquele sorriso arrogante e aquele olhar condescendente, como se ele fosse superior a todos. Mas agora, para Marcos, ele não era mais uma ameaça. Ele estava ali para provar que o diretor não tinha mais nenhum poder sobre sua vida. O encontro começou com uma troca de olhares carregados de história. O diretor, que acreditava que ainda poderia humilhar Marcos, tentou diminuir o impacto do sucesso do jovem, questionando suas escolhas e tentando sugerir que ele ainda estava em dívida com sua origem humilde. Você sabe, Marcos, todos nós sabemos que você veio de um lugar onde ninguém acreditaria que você poderia chegar até aqui. Não se iluda com essa fachada de sucesso, disse o diretor, tentando, com palavras sutis, atacar sua confiança. Mas o que ele não sabia é que Marcos havia mudado de uma forma que ele nunca imaginaria. Calmo, com um sorriso tranquilo, Marcos respondeu: "Você ainda não entendeu, não é? Nada do que você disse pode me atingir. Eu não sou mais aquele garoto que você via como alvo de piadas. Eu sou alguém que lutou, que provou a si mesmo e a todos que o que realmente define uma pessoa é sua coragem de seguir em frente, não as palavras de quem tenta diminuir os outros." O diretor, surpreso pela força com que Marcos se posicionava, tentou contra-atacar, mas sua tentativa de ofensa já não surtia mais efeito. A reunião seguiu, e Marcos percebeu que o diretor havia tentado fazer não era mais possível. Ele não poderia mais apagar o sucesso que ele havia conquistado, as conquistas que eram fruto de seu próprio esforço. Quando a reunião terminou, o diretor saiu cabisbaixo, sem mais palavras. Marcos sabia que aquela batalha estava definitivamente ganha. Ele tinha finalmente quebrado as correntes do passado e nada, nem ninguém, poderia mais tirar sua paz. Naquela noite, ao chegar em casa, Marcos se sentou em frente à janela, olhando para as estrelas, refletindo sobre sua jornada. Ele sabia que a vida ainda traria desafios, mas agora ele estava preparado para enfrentá-los de cabeça erguida. Ele não precisava de aprovação de ninguém. Ele havia conquistado a sua liberdade e, com ela, a confiança para seguir adiante. Com o tempo, Marcos não apenas conquistou a liberdade e a estabilidade que tanto desejava, mas também começou a se tornar uma referência para outros que, como ele, haviam sido marginalizados ou humilhados pela sociedade. Ele usou sua história de superação como uma ferramenta para ajudar outros jovens em situações semelhantes, criando programas de mentoria e workshops para motivar e inspirar aqueles que se sentiam como ele um dia, invisíveis. O armazém, que foi o ponto de partida de sua transformação, tornou-se um centro de aprendizado e crescimento. Marcos contratou jovens que estavam em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes trabalho, educação e a chance de aprender e se desenvolver em um ambiente seguro e respeitoso. Ele entendia que as oportunidades eram escassas, mas também sabia que, com dedicação e apoio, eles poderiam alcançar algo grande. Mas as vitórias de Marcos não se limitavam ao mundo dos negócios. Ele se tornou um mentor para muitos jovens que estavam começando a perceber que, assim como ele, poderiam mudar seu destino, não importa de onde viessem. Ele compartilhava suas experiências, falava sobre as dificuldades, as humilhações e, principalmente, sobre como nunca desistir.
Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você é o que você decide ser. E se você trabalhar duro o suficiente, ninguém poderá te impedir de conquistar seus sonhos, dizia ele, com um olhar cheio de sabedoria e empatia. Aos poucos, Marcos percebeu que o verdadeiro legado de sua jornada não era apenas a riqueza material que ele havia conquistado, mas o impacto que ele estava criando na vida dos outros. Seu maior desejo não era ter uma grande fortuna, mas ver jovens superando barreiras, conquistando o respeito e a dignidade que mereciam, assim como ele fez. Ele se tornou um exemplo vivo de que, com coragem e perseverança, qualquer um pode transformar a sua vida. Mas nem tudo estava resolvido. Ele ainda enfrentava desafios com aqueles que, como o diretor da escola, queriam diminuir sua importância e seu trabalho. Porém, com cada vitória, com cada novo projeto de sucesso, Marcos sentia que estava cumprindo a missão de sua vida. Não só mudar a sua história, mas ajudar a reescrever a história de tantas outras pessoas. E foi assim que ele se tornou mais do que apenas um menino pobre que conseguiu escapar das garras da pobreza. Ele se tornou um símbolo de superação, um líder que, com humildade e determinação, conseguiu transformar sua dor em força e sua dor em inspiração para todos ao seu redor. Ele provou que, independentemente do que a vida tenha lhe dado, a verdadeira vitória vem de dentro e ninguém, nunca mais, seria capaz de apagá-lo. Os anos passaram rapidamente e, com cada passo que Marcos dava, ele sabia que sua jornada estava longe de ser simples. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que estava mais perto de realizar o que realmente importava. O armazém havia prosperado e sua fama de mentor e líder de superação se espalhou por toda a cidade. Mais e mais jovens se aproximavam dele, buscando orientação, querendo seguir os mesmos passos que ele havia dado. Marcos, que um dia fora invisível, agora era uma referência de força e coragem. Ele já não precisava mais provar nada a ninguém, mas ele fazia questão de compartilhar sua história, porque ele sabia que era isso que realmente importava, a transformação que ele poderia ajudar a gerar na vida dos outros. Foi então que, em uma tarde que parecia comum, o destino de Marcos e o do diretor se entrelaçaram novamente. O diretor da escola, o homem que havia começado sua longa caminhada de humilhação, apareceu novamente. Dessa vez, ele não estava mais com a postura arrogante que sempre o caracterizou. Ele entrou no armazém de Marcos, com os passos lentos, os ombros curvados e o olhar que nunca mais encontrara em seus olhos. Ao vê-lo, Marcos sentiu um misto de surpresa e compaixão. Ele sabia o que aquele homem representava em sua vida, mas também sabia que, por mais que o diretor tivesse sido cruel, ele não era mais o vilão de sua história. A verdade era que ele havia sido apenas uma peça do processo de Marcos, uma peça que, mesmo em sua dureza, havia contribuído para a construção do homem que ele era agora. Marcos, disse o diretor, sua voz carregada de arrependimento, eu vim aqui porque, de alguma forma, sinto que você tem algo que nunca conseguia entender. Eu te tratei de forma tão fria, tão desumana. Você foi humilhado e eu fui o responsável por isso. Eu não imaginava que você pudesse chegar tão longe, que alguém como você pudesse se tornar o que se tornou. Eu sinto muito. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas em vez de raiva ou vingança, Marcos sentiu algo inesperado, compaixão. A vida o havia ensinado a ser forte, mas também a ser humilde. Ele sabia que a verdadeira superação não era sobre derrubar os outros, mas sobre perdoar e seguir em frente, deixando para trás as dores do passado. Eu entendo, diretor, Marcos disse, com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. O que você fez não foi fácil de engolir, mas eu não sou mais aquele menino, e muito menos a pessoa que vive com rancor. A humilhação que você me causou me fortaleceu de maneiras que você nunca vai entender. E não é porque você se arrependeu agora que isso muda o que aconteceu. Mas eu aprendi algo importante. Perdoar não é sobre você, é sobre mim.
E é isso que eu faço agora. Ele olhou para o homem à sua frente, não com desprezo, mas com uma compreensão que só os que realmente passaram por desafios podem ter. Eu te perdoo, disse Marcos, e suas palavras carregaram mais peso do que ele jamais imaginou. O diretor, visivelmente emocionado, não soube como reagir. Ele olhou para Marcos, como se estivesse vendo algo que nunca imaginara ser possível. Mas para Marcos, aquilo não era sobre o diretor. Era sobre ele, sobre a liberdade de não carregar mais o fardo da dor. Era sobre não deixar que o rancor tomasse o seu coração, mas que a gratidão, pela luta que enfrentou, fosse o que realmente moldasse sua vida. Ele havia superado tudo, não pela força de seu ódio, mas pela grandeza de seu perdão. Nos dias seguintes, o diretor começou a aparecer de vez em quando, participando das reuniões e, aos poucos, tentando entender o que Marcos fizera para conquistar tanto sucesso. Ele começou a perceber que o verdadeiro valor de Marcos não estava apenas nas suas vitórias externas, mas na sua capacidade de ser humilde e empático, mesmo após tantos anos de dor. E, de certa forma, aquele homem, que sempre foi frio e orgulhoso, começou a aprender uma lição que ele nunca imaginou que fosse aprender. A verdadeira grandeza está na capacidade de perdoar e na humildade diante das adversidades da vida. Com o tempo, o armazém de Marcos continuou a crescer. Ele não só ajudou sua família, mas também ajudou centenas de jovens a reconstruírem suas próprias histórias. Ele sabia que sua jornada não tinha sido fácil, mas também sabia que a verdadeira conquista não era vencer sobre os outros, mas vencer sobre si mesmo. Hoje, Marcos olhava para sua vida com orgulho e gratidão, não apenas pelas coisas que conseguiu, mas pelas pessoas que ele se tornou capaz de ajudar. Ele se tornou, sem querer, uma referência para todos que acreditavam que a dor poderia ser transformada em força. E com um último olhar para o horizonte, Marcos soube que sua verdadeira missão não tinha sido apenas superar a pobreza ou humilhar quem o fez sofrer. Sua missão era mostrar que, mesmo em meio à dor, a redenção era possível. Porque a maior superação de todas não era conquistar o mundo, mas conquistar a paz interior. A lição que Marcos nos deixou é clara e profunda. Perdoar é libertador e superar é muito mais do que vencer os outros, é vencer a si mesmo. A verdadeira grandeza não está naquilo que conquistamos no mundo material, mas na paz que encontramos quando conseguimos perdoar, agradecer e seguir em frente com humildade. A maior vitória é a que alcançamos em nosso coração, quando conseguimos deixar para trás as dores e nos tornamos melhores com cada desafio que enfrentamos. A verdadeira força não vem de derrubar os outros, mas de se levantar com dignidade, perdoar e transformar a dor em sabedoria. O maior triunfo é ser capaz de ser feliz com quem você se tornou, independentemente de quem tentou te destruir. Se essa história tocou seu coração, comente a palavra força aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias emocionantes como essa. Vamos juntos compartilhar a mensagem de superação e perdão.